Eu sou Antônio Jacobs Maria Van Riel. Eu nasci no dia 13 de junho de 47, que é o dia de Santo Antônio. Eu nasci na Holanda, em Tilburg, mas o meu pai morava em Disse. E daí, em março de 49, o meu pai veio para o Brasil, de Rotterdam, da Holanda, no porto de Rotterdam, da Holanda, para o porto de Santos, em São Paulo. Foram 21 dias de viagem de navio. O senhor tinha quantos anos? 1 ano e meio. E era o mais... Eu era o mais novo da família. Quantos irmãos? Tinha 11 mais velho do que eu era o 12º da família. Então eu recebi muito carinho dos meus irmãos, imagina, né? De 11, daí tem um pequenininho ali no meio, mas tá tudo bem. Da Ulambra eu não lembro muito também, porque era muito pequeno, 1 ano e meio, 2 anos. E da Ulambra meu pai veio para Nometóquia. Daqui também não lembro muito quando meu pai chegou. Eu sei que ele chegou em 51, daí eu tinha em 51, em agosto de 51, eu tinha 4 anos a recém. Então não soube muito daquelas viagens e dessas mudanças todas. Daí aqui eu fui para a escola. Fiz 4 anos na escola das Irmãs Notre Dame e fiz 3 anos no ginásio dos padres São Francisco Solano. Daí eu sei que 1 ano eu tive interno no ginásio porque o pai e a mãe voltaram para a Holanda de passeio. E daí, para não me deixar em casa com os outros maiores que tinham que trabalhar, daí eu fiquei no internato lá, achei muito legal. Aprendi muito lá com o internato lá nos padres. Era bem rigoroso, era assim um regime militar. Os padres eram bem severos. Mas foi bom. Se assim não fosse, eu não seria o que eu sou hoje. Daí quando eu fiz a 3ª série, daí o pai pediu para mim estudar mais. Aí eu não quis estudar. Eu enxergava meus irmãos trabalhar com boi, com cavalo, tudo braçal, que não tinha trator ou coisa arada para fazer. Eu digo, não, pai, eu não quero estudar, eu quero aprender a trabalhar de trator. Podia trabalhar sentado. Eu não vou querer trabalhar com boi depois, eu vou querer aprender a trabalhar de trator. Tá, então, se tu não quer estudar, tu não precisa, mas tu tem que trabalhar, então. Isso tinha que idade, mais ou menos? Uns 12, 14? Uns 12, 14 anos, por aí. Daí isso é uma coisa que eu me lembro até hoje. O pai me disse assim, diz, Antônio, se tu não quer estudar, tu não precisa estudar, tu pode aprender a dirigir trator. Mas a oportunidade tu tem. Depois tu não pode me cobrar, né, que eu não te deixei estudar. Tu pode estudar se quer, se não quer, não precisa. Mas tem que trabalhar. Então, não, eu quero aprender a andar de trator. Aquilo era o máximo na época. Porque tudo era braçal. Tração era animal, não tinha assim, a força mecânica na época. Era um que outro tratorzinho que veio importado, nem sei de onde. Era poucos que tinham trator. E eu gostei demais. Aí o seu pai os irmãos já tinham um trator daí, depois de um tempo, não tinha. O meu pai tinha... O primeiro trator que o meu pai comprou era um tratorzinho pequeno, de 18, 20 CV. Lembro até a marca, era Ferguson, de 20 CV. E daí o meu pai vendeu 3 juntas de boi para poder comprar o trator, porque o pai tinha 4 juntas de boi. Usava 2 juntas de boi para puxar um arado. Daí ele vendeu
3 juntas de boi para comprar o trator. Era melhor, o trator não precisa tratar, é só desligar a chave, ele está apagado, não gasta. E os boi tinham que tratar. Aquilo foi assim um avanço muito Facilitou grande. Muito, né? Muito. E a propriedade de vocês era em que localidade aqui no Metoque? Não, é lá para quem vai a Mantiqueira, onde hoje é a nossa sede ainda. Meu pai veio para ali. Acho que era 54 hectares que ele conseguiu comprar ali. Bastante. Para a época, né? Sim. Para a época era bastante. E tinha só lavoura ou também trabalhavam com gado? Muito pouco? Não, tinha lavoura e pecuária, né? Lavoura, pecuária, que eu digo, tinha porco, bastante porco. Tinha uma época que o mais rendoso, o carro-chefe era criar porco. Tinha galinha também, porco, galinha. E daí lavoura, né? A lavoura era para produzir o alimento para os porcos, para as galinhas. Porque teve uma época que o porco era muito rendoso. Sim. Como hoje o carro-chefe é soja, na época o carro-chefe era o porco. Sim. Aí quando você já estava, vamos dizer, iniciando a trabalhar, os seus irmãos já estavam casados e tocando algumas, vamos dizer, seu próprio negócio também, acredito eu. Sim, com certeza que eu comecei a trabalhar para mim, então, por conta, isso foi em 69. Aí todos os irmãos já estavam casados e já tinham a sua atividade. Como eu sou o mais novo da família, também fui o último É a lógica, né? E muitos irmãos eram sócios, faziam sociedades, né? Sim, daí era o Joãozinho e o Pedro trabalharam junto muito tempo. O Franz não tinha sociedade? Não, ele estava sozinho. O Bar também não? Também não. E o Janes, né? Janes, não, também não. Não, eles se ajudavam, faziam parceria, né? Me ajuda a colher porque tu tá pronto e eu não tô. Faziam umas parcerias, assim, né? E como é que isso funcionava realmente entre irmãos? Como é que a comunidade se organizava? Isso que o senhor lembra desse trabalho? Eles se ajudavam, como o senhor disse? Sim, se ajudavam, porque daí se um estava mais apertado, assim, o outro estava meio folgado, não, vamos lá ajudar ele. Trocava serviço. Trocava serviço, muito. Se apoiavam e se ajudavam muito. E eu até acredito que em função disso chegaram aonde estão hoje. Sim. Porque ninguém é tão forte quanto tudo nós juntos. Isso é uma expressão muito bonita. E isso vale, até na época valia e vale ainda hoje, né? E como é que era, vamos dizer, o senhor cresceu aqui desde a infância, vamos dizer, em Metoque. Não veio adulto para cá. E como é que foi a época de escola? Como é que o senhor ia para a escola? O caminho para a escola não era tão distante, mas aprontavam alguma? Tinha muita arte? Quem eram os vizinhos? Como é que era essa vida da sua infância? O que o senhor lembra da sua infância? A gente ia de a pé, não é tão distante, mas são 3 quilômetros. Para ir de manhã cedo, no escuro, muitas vezes, com geada, para voltar ao meio-dia. Daí, às vezes, ainda de tarde, tinha ensino religioso ou alguma coisa que tinha que voltar de novo. Fazia isso 1, 2 vezes por dia, para esse trecho. E no caminho, claro, no caminho é como toda escola, quando termina, sempre tem alguém que mexe com alguém. Daí, uns iam a cavalo, né? Daí os outros iam de a pé, daí o que vai de a pé, o que ia de a cavalo não dava carona. Daí começava a mexer, fazia o cavalo parar, fazia o cavalo parava. E como é que é a história pro trator? Não, isso aí eu me lembro quando o trator foi comprado,
quando meu pai comprou o trator, daí carregar palha na lavoura para fazer cama para os boi, para os porcos. Tinha que ter palha para fazer a cama para os porcos, para os boi. E daí quando o trigo estava colhido, daí tinha que recolher aquelas palhas, faziam as moitas, que dizem, uns montão de palha, as moitas, né, para durante o ano ter com o que fazer cama para os bichos. E daí o pai também queria ajudar. Daí um de trator, já tinha o trator, botava a carroça atrás do trator para ir juntar palha. E daí ele queria ajudar, mas ele disse, não, mas então o pai vai no trator, o pai vai dirigindo. Mas daí eu não sei qual era o meu irmão que explicava para ele, não, tu pisa aqui, engata ali, e quando quer parar tu pisa lá. Mas ele nunca soube trabalhar de trator, não sabia na época também. Ah, não, tá, mas isso aí eu sei fazer, pode deixar. E daí eu ia no paralama do trator, olhava meu pai fazer aquilo ali. E daí quando eu tinha que parar, ele estava ali, não sabia fazer o trator parado, eu fazia psh, 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 psh. Ah, não, mas é ali que tem que pisar. Ai, ai. Era uma diversão, né? Depois fica para a história esses momentos, né? Não, mas é assim, ó, ele nunca teve assim um trator. O que ele tinha na Holanda? Uma bicicleta, cavalo, né? Boi lá não tinha. É mesmo coisa hoje nós, com os netos, o celular, né? É verdade. É a mesma comparação, né? Os netos e os filhos fazem muitas coisas que nós não conseguimos fazer em função desse acompanhar, né, a evolução, né? Não, o quanto que a mente humana pode progredir, pode, enquanto não pode acontecer ainda daqui para frente, porque se hoje já tem internet e computador e aplicativos, eu já não sei mais lidar com isso aqui, eu já estou hoje igual o meu pai. Naquela época que eu achava engraçado que o pai não sabia nem fazer parar o trator. Os meus netos vão achando, mas o avô não sabe nem mexer com essas coisinhas que são tão simples. É um joguinho no celular, né? Que é um joguinho no celular. Se eu quero jogar um joguinho no celular, eu tenho que pedir para os netos, mas vem aqui baixar esse joguinho para mim que eu quero jogar e eu não acho, não sei. Mas a mente humana é uma esponja, né? E absorve muitos conhecimentos, né? E a sua vivência, a sua trajetória, né? Tem muitas experiências que podem ser compartilhadas. Como é que era a sua juventude? Como é que foi essa fase da sua vida? Ah, muito bonita, muito bonita. Não tinha muitas opções, mas eram assim umas atividades muito sadias, né? Era nos domingos, domingo de tarde tinha livre, então ia apanhar pinhão, assava os pinhão com grimpa, ia pescar, ia brincar na água, ia tomar um banho, né? Depois mais tinha a associação holandesa também, que se reunia uma vez por semana no salão paroquial. E daí programavam um domingo que iam sair. Não sei de quem que era o trator, mas tinha alguns já que tinham um trator, daí botavam uma charrete atrás do trator e ia para Ernestina na barragem, de trator. Daí ia 8 ou 10 naquela charrete, 4 e 4. E mais uns 2 ou 3 no trator, ia lá fazer piquenique. Levava uma câmara de ar para brincar na água, levava um lanche para comer ao meio-dia, um cobertor para poder sentar em cima. Aquilo era o máximo, de poder ir na barragem de Ernestina fazer um piquenique. Então, era um lazer, né? Era um lazer, saudável, né? E jogavam, praticavam algum esporte assim, ou isso era muito raramente? Não, até bem bastante. Daí nos domingos, isso tudo nas quartas-feiras que tinham o encontro
o encontro dos jovens, já combinavam, ó, domingo vai ter jogo lá no Vanril, no Potreiro. Então lá tinha bola e coisa, e jogar futebol, jogar handebol. Daí a mãe fazia um balde de suco, daí tinha suco para tomar. Suco do quê que Suco faziam? de laranja, tinha muita laranja, sempre teve muita laranja lá. Fazia suco, um lanchinho. Quando era de noitezinha iam para casa. Mas era assim uma coisa bem saudável, sem... E depois tinha os grupos também, iam nos bailes, nas comunidades, no interior, essa fase também? Não, mas daí já era meus irmãos, ou minhas irmãs, que são mais velhas. Daí eu não participava porque eu não tinha idade ainda para ir nos bailes. Que daí tinha que ter lá seus 18, 20 anos para poder participar de um baile. Tinha sim uns bailes, mas não assim, público. Faziam um baile lá num galpão do Vanril, no galpão do Sullier. Tem um gaiteiro lá, ele vai tocar, vai ter um bailinho lá Mas era uma coisa mais fechada, assim, sabe? Não era assim... Mas o grupo da associação holandesa. Grupo da associação, daí quem não era do grupo não podia participar, não era... Mas depois também em bailes nas comunidades, no Arroio Bonito, nesses lugares ali, iam de charrete também ou não? Não, iam de charrete, mas iam também... De trator depois? Eles não... Que eu vejo assim, não se misturavam muito. Iam um grupo de amigos de holandeses, então lá no baile dançavam entre eles. Que não se misturava muito, porque nem na associação holandesa tinha também um grupo da paróquia que era o Minuano. Minuano era da Igreja Católica, então, mas o Minuano e a associação holandesa não funcionava muito bem. Eram dois grupos. Mas depois, com o tempo, foi se modificando isso com o tempo também, né? Sim, porque aí começaram a mais se misturar, porque naquele tempo não podia, o católico não podia nem tomar cerveja nos evangélicos. O holandês não podia casar com o brasileiro. Isso não sei porquê, se é uma questão... Era um costume de cultura. Daí não tinha assim... não se entrosavam muito. Sim, depois mais sim, aí tá, agora tudo bem, tudo nós somos igual. Mas na época não era. Tinha essa dificuldade. Tinha essa dificuldade de se entrosar. Os costumes são diferentes, a comida é diferente. Tanto é que hoje está voltando. Sim. Vai ter um jantar holandês, vai ter um jantar italiano, vai ter um... Resgatar a cultura, né? Resgatar a cultura. Então essa foto retrata o último registro da família Vanril antes de partir para o Brasil, né? A última foto feita na Holanda. O senhor ainda bebezinho, né? Mas o que o senhor lembra que seu pai e sua mãe comentavam sobre os motivos dessa imigração? Eles tratavam isso com uma coisa de coragem, um fato corajoso? Como é que eles tratavam isso? O que o senhor lembra disso? Eu me lembro que o pai falava de ter vindo para o Brasil porque tinha uma colônia holandesa em São Paulo. Então ali tinha mais claro, é uma colônia holandesa. Então ali sim, lá podiam se comunicar, Itália, o Brasil é um país pacífico, não tem guerra, não tem nada, vamos para o Brasil. Porque tinha outros países entre o Canadá, não lembro os outros lugares, mas eles optaram para vir para o Brasil.
Mas lá em São Paulo não deu muito certo, o regime cooperativista lá não deu muito certo. Ele ficou lá até 51 só. 2 anos, 3 anos. E saiu de lá. O dinheiro que ele tinha trazido da Holanda ali, gastou tudo e foi. Estava bem dizer zero, não tinha. Daí ele conseguiu, por intermédio dos padres franciscanos, que aqui já tinha 2 ou mais famílias holandesas aqui, que era Melis, o Melis e o Rauwers. E tinha uns padres holandeses aqui, que convidou e incentivou eles a virem aqui para Nometok. Daí de São Paulo ele veio para cá. E o porquê da imigração, isto ele não me disse, mas eu imagino. O meu pai nasceu em 1901 e a primeira guerra foi em 1919, até onde? Não sei muito da história, mas a primeira guerra foi em 1901 até uma determinada data que eu não sei. E ele já tinha seus 18 anos na época. E depois a outra guerra foi em 30 e... Até 40 e pouco, né? Até 45. É. E daí ele tendo 12 filhos na época... E 2 guerras? 2 guerras. E na iminência de ter uma terceira... com certeza ele veio embora de lá de medo. De enxergar tantas barbaridades. Uma família de 12 filhos não ia dar os filhos para ser bucha de canhão. Exato. E o que o senhor tem assim de legado do seu pai? O que o senhor lembra assim de característica dele, de um legado? O que ele representou para o senhor na sua vida? Não, o meu pai, este era o meu herói, com certeza. O que ele fazia, ou dizia, ou aconselhava, não era nada de partidário, de coisa. Ele ia sempre pelo certo e o justo. Ele era muito enérgico. E isso eu posso dizer com certeza porque, como eu sendo o mais novo da família, aonde o meu pai ia, ele não sabia falar português. Não aprendeu mais. Daí eu tinha que ir junto com ele para ser o tradutor. Nada mais, tinha que ser o tradutor. Meu pai falava para mim, que daí eu tinha que falar para a terceira pessoa, e assim vice-versa. Fui alguma vez com ele, muitas vezes, a Porto Alegre atrás de papéis, que cada pouco tempo tinha que ir na Polícia Federal, que aqui não tinha. Isto era em Porto Alegre, ou no consulado. Mas no consulado não é que meu pai não sabia falar com o cônsul, claro que sabe, fala holandês, mas impedir o táxi e fazer os pagamentos e os endereços. Então eu tinha que ir junto com meu pai para ser o tradutor para ele. E muitos holandeses, quando migraram, principalmente aqui para Nometok, falavam o alemão. O seu pai aprendeu a falar o alemão? O alemão, meu pai falava assim, sim, meio um alemão holandesado, sim, um holandês. Né? E o senhor aprendeu a falar o alemão um pouco também? Sim, eu aprendi de tanto ir com o meu pai e assim a gente aprendeu o alemão com pessoas com quem a gente arrendava terras. Uhum. Então eram pessoas já mais de idade também que só falavam o alemão. Então a gente, para poder conversar com eles, tinha que ser em alemão, senão eles não se entendiam. E daí eu aprendi a falar o alemão até assim. E holandês o senhor fala também porque falava com os pais e com a família, né? Em casa nós não podíamos falar em brasileiro, né? O pai não deixava. Onde ele estava junto, nós tínhamos que falar uma linguagem que ele entendia. A mãe também, nós não podíamos trapacear o pai ou a mãe assim, nós tínhamos que falar
que eles entendiam. Se eles não eram para entender, que fosse conversar lá fora, então. E como era a sua mãe? O que o senhor lembra assim da sua mãe? O senhor que era o bebê da família, né? O caçula. Minha mãe, se o céu existe, ela está lá. Ela com 12 filhos, nunca teve empregada. Né? Atender, claro que então a segundo mais velho da família é uma mulher, a Maria. Então estava a minha mãe e a Maria para cuidar dos outros 10. Lavar roupa, fazer comida. Com certeza na época não tinha fralda descartável como tem agora. Imagina uma senhora com 12 filhos sozinha, o quanto que esta pessoa não deve ter trabalhado. E nunca faltou nada para ninguém, se queixou de nada. E a religião, a igreja era algo muito presente para eles e para sua família, né? Sim, isso aí não faltava missa no domingo de jeito nenhum. Isso no sábado de tarde, nós tínhamos que limpar a charrete, arrumar o cavalinho, pelo menos passar na escova, né, arrumar ele, para no domingo de manhã às 7 horas era a primeira missa, para embrochar o cavalo e ir na igreja. No domingo de manhã isso não falhava, com chuva, sem chuva, todo domingo tinha que ir na missa. E dos seus irmãos, quantos retornaram para a Holanda? A maioria ficou aqui no Brasil. Quantos retornaram? Não, Só as duas irmãs? Não, Maria e a Shani? E um irmão. Retornaram 3. O Johannes Cornelius, e a Maria e a Josefina. Eles voltaram de volta para a Holanda. 2 ainda moram lá. As 2 moram lá ainda. O Johannes, ele é falecido. Sim. E voltando à sua vida aqui em Nome Toque, a sua juventude, nesse aspecto, o senhor já desde o princípio foi trabalhar na agricultura e tal, e como é que vocês, além do trabalho, vocês iam para bailes, para festas? Como é que foi o seu casamento? Como é que tinham os seus amigos? Chegou a conhecer a Rosini quando? Em que época foi isso? O senhor tinha que idade? Em que anos foi isso? Isto foi em 66, 67. A gente se conheceu desde a escola, que nós ia na mesma escola, o caminho era o mesmo. Daí se encontrava nos bailes. E o senhor casou em que data? Em 31 de janeiro de 1970. E daí o senhor contou antes sobre um fato da sua mãe que que participou do casamento, esteve presente, e depois logo em seguida ela teve que viajar para a Holanda. Não, mas isto já estava até programado, a viagem para a Holanda, que ela em fevereiro o pai e a mãe iam para a Holanda, que a mãe já estava bastante debilitada, bastante doente. E como a Holanda, a Europa é um país já mais desenvolvido, vamos atrás de recursos na Holanda. Daí nós vamos lá, quando a mãe estiver boa, nós voltamos de volta. E daí no dia 1º de fevereiro, o pai e a mãe foram para a Holanda, e daí ela faleceu no mesmo ano, em outubro de 70 também. E daí eu não vi mais ela. Depois do casamento, ela foi viajar e não voltou mais. Não mais. Daí ela faleceu lá. Isso para mim foi uma coisa muito... Assim, uma coisa muito fria, muito... Eu até nem sabia que ela estava tão debilitada assim.
Ah, não, ela vai lá fazer um tratamento, tá? Daqui uns dias tá de volta. E daí veio a notícia, diz, não, mas a tua mãe morreu. Eu, sim, mas como tua mãe morreu? E ficou uma coisa assim muito... E não tinha os meios de comunicação, né, para telefonar e conversar, era mais complicado, né? Não, se sabia, diz, a mãe teve que fazer uma cirurgia e tal, mas está bem, já está em casa, e daí passava 2, 3 meses, outra cirurgia de novo. E ela era diabética. E aquela diabetes de tanto fazer soro e fazer sangue, coisa errada, aquilo virou em leucemia. E daí a leucemia não tem mais o que fazer. Exato. E daí foi em outubro, eu nem me lembro quem veio me comentar, diz, ó, tua mãe morreu. Tua mãe morreu, mas que jeito? Morreu. Uma coisa muito, assim, muito fria, muito... Ficou mal resolvido. Bem isso aí, ficou mal resolvido. Não, aquilo lá ficou um nó. E aí o senhor também tinha vontade de voltar para a Holanda, já que veio tão criança. Como é que foi essa decisão de ir para visitar a Holanda? Assim, quando o meu pai veio, eu era muito pequeno, não tive lembrança nenhuma daquilo ali, nada. Daí a mãe foi para a Holanda, tua mãe morreu e foi. Eu não quis mais nem saber da Holanda, o que eu quero lá na Holanda, isso aí é... Daí minha irmã que voltou para a Holanda pedia, diz, Antônio, vem aqui ver onde nós moramos, vem passear aqui. Nós estamos te esperando aqui, pode vir. E seguido a gente falava, me convidava. Não quis ir. Não quis ir pelo seguinte, se me largar no Japão ou me largar na Holanda é a mesma coisa, eu não conheço nada. Daí passou mais uns anos lá, daí a oportunidade surgiu. Mas eu vou ver lá onde está a minha mãe. Ela está lá em sepultura. O senhor foi com o seu João Van Riel, com o seu irmão? Sim. Daí a gente foi. O primeiro dia que eu estava lá, digo, eu quero ver onde é que é o túmulo da minha mãe. E é pertinho lá onde mora a minha irmã, não é muito longe. Daí fomos lá e tal. Mas aquilo foi uma coisa assim, me tirou um peso. Né? Não, mas agora eu sei onde a minha mãe está enterrada. É um túmulo bonito, tudo. Se é que dá para dizer que túmulo é bonito, eu não acho nem um túmulo bonito, mas... Eu sei onde ela está enterrada, eu sei onde ela estava hospitalizada, eu sei dos últimos momentos. Dos últimos momentos dela eu pude saber, não participar, mas pude saber. Aquilo foi uma coisa muito boa, muito... Que bom. Para mim, assim, a coisa pessoal. Aquietou o coração. Não, daí aquilo é um peso da consciência, mas conheci. E quando cheguei na Holanda também eu achei, depois, quando cheguei na Holanda, um sentimento assim, engraçado. Eu estava na Holanda me sentindo um holandês como eu estou aqui me sentindo brasileiro. Isso aqui é minha pátria também. Foi bom ter ido para lá. Conhecer a vida pequenininha, mas é a minha pátria também. Então, um pouco daquele sentimento de vinculação com a pátria, mãe, onde o senhor nasceu, aquilo de uma certa forma brotou, voltou. Sim. E depois o senhor foi mais algumas vezes para a Holanda? Eu acho que mais 3 vezes. A última vez que eu fui foi em 2008. Já dá para ir de novo, né? Já. E a sua irmã, a Mitla, está firme, ela gosta de receber visita. Gosta. Ela fica faceira, ela ainda hoje é muito mãezona, bota mãezona nela, que ela é uma criatura assim, forte, séria. Não por ser minha irmã, mas assim, coração grande. Coração grande. Isso é muito bom, né? Ter essa sensação. Sim.
E a família grande, como é que isso foi se constituindo? Porque 12 filhos, né? Essa trajetória hoje, já muitos são falecidos, né? Mas a vinculação familiar ainda permanece, né? Esse vínculo família Van Riel. Ah, sim, mas isto é uma coisa, como é que eu vou me expressar? Isto é uma coisa de sangue, que puxa, né? Que puxa. É gostoso? Isso é gostoso, isso não desaparece tão fácil assim, não. Mas aquele é meu parente, aquele é meu isso, mas, né? Nós vivia junto, brincava junto, brigava junto, isso fica. Pode estar fisicamente distante, mas a vinculação familiar aproxima. Fica, isso fica. Que legal isso. E o senhor casou e teve quantos filhos? Nós casamos em janeiro de 70 e daí temos três filhos. Três filhos, o Marcos Antônio, o Marcelo André e a Maurícia Anitta. Três filhos E todos são casados? Todos são casados. E quantos netos o senhor tem já? Tem 5. 5. Quem são os netos? O Marcos tem a Marcela. O Marcelo tem a Micaela, a Antonella e o José Pedro. E a Maurícia tem o João Antônio. E como é que é o seu sentimento com relação aos netos? Não, como é a tua relação? Eles são sangue do meu sangue, né? São meus herdeiros, é a sucessão, é a continuidade da família. Mas o senhor é um vovô, um opa muito presente, né? Sim. Não, mas eu acho isso gostoso de poder estar junto com os netos, brincar com eles, conversar com eles. Isso aí um pouco é o papel do vovô também, né? Do opa, de transmitir. De transmitir, de acompanhar. Isso é muito legal. Nós estávamos comentando sobre a família, né? O ajudar um o outro. Isso foi muito presente na sua família com os seus irmãos, né? O senhor tem fatos, momentos que gostaria assim de destacar? Sim, eu tive muito assim, apoio dos irmãos, eles me apoiavam, me empurravam um pouco para subir. Daí se até tinha uma área de terra que eles sabiam que estava de várzea, que podiam, eles me encaminhavam lá para poder ter mais área, que na época ainda tinha uns pedaços de várzea que a gente conseguia, meus irmãos me ajudaram bastante até, muito. O que mais me ajudou era o Pedro. O Pedro ele era mais chegado, assim, ele era mais mão aberta comigo. Eu tinha alguma dúvida, eu ia dizer, Pedro, mas o que tu acha? Será que eu faço ou não faço? Diz, não, Antônio, pode fazer. Se tu não puder, eu te ajudo. O irmão conselheiro. Esse era meu irmão conselheiro. Ele me ajudava mesmo. Às vezes nem precisava, era só uma dúvida que eu tinha, ou alguma incerteza, um medo, mas será que eu vou ser capaz? Eu ia lá me aconselhar com ele. Dele, diz, Antônio, pode fazer. Se tu não puder, pode contar comigo, eu te ajudo. Ele era assim o irmão mais chegado nessa parte, assim. E aí o senhor foi trabalhando, logicamente com o apoio da esposa e tocando a sua propriedade. O senhor trabalhou nesse período de atividade agropecuária
além da produção de grãos, a parte de produção de vacas de leite foi logo já no começo? Desde quando? Como é que foi toda essa variação de atividades? Não, isso foi mais tarde. Na época que não tinha pecuária, então tinha terras enchapadas de um fazendeiro que ele não plantava soja, ele só plantava trigo e daí ele arrendava as terras para quem quisesse plantar soja. Daí ia lá plantar soja. Era 12 sacos por hectare. Então tinha que pagar adiantado para ele. E daí nós ia lá, ficava às vezes uma semana, ou ia em segunda, voltava em quarta, e daí a Roseni levava almoço para nós. Daqui lá em Chapada, isso são 70, 80 quilômetros. Ela cozinhava aqui e botava na caminhonete e levava almoço para nós lá. Já não era mais, era quase que boia fria, mas Sim. Era melhor do que comer pão. Então ela levava almoço para lá, para nós daqui para lá. Mas só plantava soja, daí entregava as terras de novo. Não, ela tem ajudado bastante. Não de trabalhar de trator ou coisa, mas ela levava merenda, levava almoço, buscava uma coisa ou outra, sempre estava auxiliando a gente. Puxando coisas. Não, era uma mão na roda, era... Se não fosse ela fazer, alguém teria que fazer. Então ela andava de carro para cima e para baixo para apoiando. Para apoiar. E daí depois começaram a variação, a diversificação com a pecuária leiteira. Não, mas a pecuária leiteira surgiu mais quando os filhos foram para a faculdade. Daí tinha... Não, antes da faculdade, já em Sertão, eles estavam em Sertão, na escola agrícola, o Marcos e o Marcelo, e a Maurícia eu acho que estava no primário, aí no segundo grau. Daí nós já tínhamos um pouco de pecuária. Daí quando eles foram para a faculdade, daí tive que aumentar, porque a despesa aumentou. Que eles fizeram vestibular em Santa Maria, em Pelotas, Santa Maria era federal, em Pelotas estadual, e daí foram fazer em Bagé também. E daí eu fiquei, digo, mas como é que eu vou fazer esses guris, vão passar no vestibular, quem é que vai pagar isso aí? Mas tá, daí Santa Maria não deu, Pelotas não deu, daí em Bagé os dois passaram no vestibular. Daí eu disse, mas e agora, como é que eu vou fazer? Eu não tenho dinheiro para isso aí. Daí ele, não, nós vamos fazer assim, eu dinheiro para dar uma fazenda para vocês, não tenho. Isso não vou poder. Comprar uma lavoura para cada um de vocês. Vocês podem escolher o curso que vocês quiserem, eu vou dar conta de pagar. Tá, daí os dois foram para Bagé, na universidade. Para cada mês era uma despesa bem mais ou menos, era particular a escola lá. Daí eu aumentei um pouco a pecuária de leite, que daí cada mês eu tinha um dinheirinho para custear aquilo lá. E daí são 5 anos, daí eu acho que no 4º ano, daí eu disse para eles, não, agora vamos fazer assim, ó. Vocês ou tocam a pecuária de leite, né? Ou eu paro, quando você estiver formado, eu paro com a pecuária de leite, que daí eu já tinha uma idadezinha mais ou menos. Daí, ou vocês querem tocar, toca, mas eu não quero mais daí. Tô aí junto, tal, mas eu levantar de madrugada, no frio, geada, daí não quero mais. Daí, não, pai, nós vamos aumentar. E daí tá que nem hoje, tá em torno de 100 vacas em ordenha. Então essa sucessão familiar, ela iniciou já em 1997. Então faz muito tempo, né? E desde lá o senhor logicamente fica na supervisão
no apoio, mas os filhos que já estão tocando a propriedade, o negócio. Ah, sim, sim, porque daí assim, ó, hoje eu me vejo como eu vi o meu pai lá nos anos 60. Não soube como parar o trator. Eu hoje, com essa modernidade que tem, cada ano é outra variedade de semente, é outro adubo, é outro defensivo agrícola, tudo tão rápido, tão dinâmico. Isto uma pessoa com essa idade não acompanha mais, isso não dá. Mas o senhor é um exemplo de sucessão bem encaminhado na sua família, há mais de 25 anos, se consolidando, né? Esse desapego é algo que não é muito característico, né, hoje em dia. Então eu acho assim que é uma grande, vamos dizer, uma grande virtude sua. De repente alguma coisa que é de genética. A minha irmã mais velha, ela diz assim, diz: Antônio, depois de certa idade, todo dia tu tem que descer um degrauzinho. Todo dia um degrauzinho. Tu não consegue mais subir. Não. Se tu chegou no topo, daí todo dia tu vai descer um degrauzinho, aos poucos. Quando tu chegou no topo, não tem mais como subir. Depois que teu físico, depois que o físico e a tua inteligência, ela também chega num limite. Não é só o corpo que envelhece, a mente também envelhece. Uma pessoa de 15 anos pensa diferente que uma de 80. O de 80 não consegue pensar como pensam de 15. Não adianta, a inteligência também se desgasta ou estaciona. Mas o experiente tem a oportunidade de dar o conselho, né? De dar um apoio, de ser um conselheiro. Não, isso é verdade. Como antes eu disse que meu pai era o meu herói, isto vale ainda hoje. Assim, tem coisas que continuam sendo as verdades. Assim como seu pai deixou esse legado, né, para você, qual é o seu legado? Qual a sua, vamos dizer, a sua expressão de vida que o senhor quer deixar? Isso aí é um travesseiro macio. Um travesseiro macio. Se o teu travesseiro é bem maciozinho, que tu pode dormir bem, tu tá certo. Se tu tá assim, deitado e rolando e pensando e não consegue dormir ou não consegue te aquietar, alguma coisa está errada. Então isso fica de mensagem. Fica de mensagem. E já uma coisa que eu tenho do meu pai é assim, ó, ele dizia: quando tu vai deitar de noite, tu tem que ter a certeza que tu fez o teu melhor. Não importa se esse teu melhor é uma montanha de coisa ou é um montinho de coisa. Tu tem que fazer o teu melhor, porque todos nós somos limitados. E ele, outra coisa que ele dizia também, que é muito importante, ele não sabia ler português, nem falar. Daí quando vinha o boletim da escola, e tinha que mostrar para os pais, isto aí eu acredito que o Frei Gregório ensinou para ele, tinha na frente as primeiras duas notas, era comportamento e aplicação. Hoje já nem tem mais nada disso, mas na época tinha. Então ele dizia assim, não, Antônio, eu só quero saber as duas primeiras notas. Se comportamento
e aplicação são notas boas, o resto não quero saber. O resto é consequência disso. Se tu é comportado e aplicado, beleza. O resto vem. O resto vem.